Boa noite. Hoje a Boa gente vai noite. começar, como a gente tinha combinado, falando um pouco sobre a interpretação de textos filosóficos. Então, Alfredo, e também quem mais quiser falar, vamos falar um pouco sobre a diferença entre a interpretação de um texto filosófico e um texto não filosófico. Se você puder dar algumas dicas. Perfeito. A gente pode começar já pensando na conversa que nós tivemos antes da gravação, que de acordo com o que o Vini estava falando, e que a Cintia estava na dúvida, né? Qual é o assunto da conversa? É que há uma nova interpretação de Platão, parece que é um problema na unidade do texto, e as pessoas ficam discutindo isso daí, né? Então, qual é a maneira correta de interpretar um texto filosófico? Tem dois problemas acontecendo. Um, o fato dele ser filosófico, e outro, o fato dele ser antigo, nesse caso daqui. E mesmo se você for pegar um texto de Nietzsche, você também tem que entender o contexto em que ele estava vivendo. E me vem à mente agora que em um dos nossos encontros, alguém perguntou: nossa, eles estão falando aqui de mitologia grega, mas eles acreditavam mesmo nisso? Ou seja, quando você começa a ler um texto, por exemplo, de Platão, é necessário o tal do contexto histórico. E mais do que o contexto histórico, nesse caso, ele é também um contexto religioso. O consenso é que sim, eles aqui, da forma como eles falam, eles acreditam de fato nesses deuses. Platão é um pouco fragmentado com isso daí, mas quando a gente for ler, a gente tem que entender não só o contexto histórico, mas em alguns casos até o que significa o Eros ou o Daimon. O que significa o Daimon? Um clássico exemplo de problema de interpretação de texto filosófico é que Daimon, que ele tanto cita, chegou para nós como demônio. Na verdade, essa tradução, demônio, que se chama daimon, lá na literatura de Platão, é uma entidade que é responsável por fazer a comunicação entre os homens e os deuses, e que pode ser também intuição. Então, quando as pessoas vão olhar, pô, mas o que significa daimon? Dá uma olhada aí o que significa demônio. Eu digo, como assim? Isso quer dizer que tinha um demônio falando para Sócrates? Pois não. Sem querer interromper, claro. A Daimon é o mesmo que o Demiurgo? Não. O Demiurgo, ele é o deus platônico, não é isso, Euclides? Uhum. Ele é um deus enganador, o Demiurgo. Ele é um deus enganador que criou este mundo. E o Daimon é como se fosse uma espécie de deus menor, que a função dele é fazer a intermediação entre os homens e os deuses, que em Platão pode ser entendido simplesmente como instinto ou intuição. Sabe aquela intuição que a gente tem? Ele diz assim, Sócrates para e diz assim, Daimon me alertou. Nós mesmos passamos por isso todos os dias. Exatamente, uma espécie de gênio. O gênio é lá do Islã, né? No Islã não há anjos, né? Existem gênios, né? No islamismo. Então, ele é uma entidade, que não é o demiurgo, que é o Deus, né? Então, quando a pessoa está lendo um texto como esse daqui, ele vai ter que não necessariamente parar. Eu não aconselho a parar de ler o texto. Eu acho legal você sair lendo e não ficou na dúvida, prossegue. Porque depois você volta para o texto. E quando você volta para o texto, aquela coisa ficou trabalhando na sua cabeça em paralelo. O que é esse Daimon? Porque será que ele estava com medo de Eros? Será que ele acreditava em Eros? Aí você vai lá e estuda sobre Eros, estuda sobre tudo isso. Isso no caso de Platão, né? Mas quando você vai fazer uma interpretação de filosofia política, por exemplo, você vai ter que entender o que é o estado de natureza. O Euclides do Direito devem falar muito isso lá no estado de natureza, e depois vem o estado de sociedade de Rousseau. Só que o estado de natureza do Rousseau não é o mesmo estado de natureza do Locke e nem do Thomas Hobbes. Aí você não precisa pegar e andar com um dicionário filosófico. Apesar de que dicionário filosófico é uma boa, viu? É uma boa. Tem alguns aqui. Deixa eu até pegar um que eu tenho aqui. Deixa eu ver se está fácil. Bem aqui.
E aproveitando o gancho aqui, só fazer uma observação, às vezes algumas palavras simples, estado, natureza, só que num contexto filosófico vai ter outro significado. Vai ter outro significado. Além disso, para cada filósofo tem outro significado. São vários filósofos políticos utilizando o mesmo conceito, mas quando você vai ler cada um, você pega e fica confuso. Então, uma coisa que eu já ouvi as pessoas falarem que eu não concordo, mas isso é só a minha opinião. Por exemplo, você vai ler o Kant, aí as pessoas dizem, não é bom você ler isso ainda, é bom você ler os textos introdutórios. Eu concordo que é bom ler textos introdutórios, mas eu também sou muito a favor da pessoa sair lendo, porque sempre vai reter alguma coisa. Aí quando você vai ler um texto introdutório, aí você faz a ligação e capta. Esse dicionário aqui ele é muito bom, da Regina Schopke. Eu gosto muito desse dicionário. Ela escreve muito bem e consegue resumir alguns conceitos de uma forma bem sucinta. Eu não me lembro nem onde eu comprei. Eu tinha alguns dicionários, só que esse daqui foi o que ficou. Então, na questão do texto filosófico, a primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte: dado o contexto histórico, quando você está lendo, você tem que ler como um detetive também, porque todo texto filosófico, seja a forma de diálogo, seja na forma de dissertação argumentativa, o cara está tentando te passar uma ideia. Opa, alguém levantou a mão aí. Alguém levantou a mão, quem foi? Quer para falar? Mas só uma dúvida, Alfredo. Pois não. O que propriamente, eu nunca peguei um dicionário filosófico na mão. O que propriamente vem? São palavras ou termos ou frases? Olha, é muito bacana. Por exemplo, olha que coincidência. Onde eu abri? Coincidência, olha só. Eu abri aqui nessa página justamente onde tem escrito demônio, que eu tinha acabado de falar. E o que é que ela fala? Olha aqui. Na mitologia grega, os demônios eram seres intermediários entre os deuses e os homens. Oba, não me contradisse, viu? Em geral, eles são apresentados como seres divinos, embora no cristianismo o termo adquira uma conotação negativa, e assim os demônios seriam os anjos decaídos. Blá, 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 aí ela volta. Foi chamada assim a voz que Sócrates ouvia interiormente, voz que ele dizia guiá-lo em seus caminhos. Trata-se de uma voz superior, transcendente, divina. Para outros filósofos, demônios seriam seres divinos inferiores ou, em segunda ordem, como Plotino, já no imaginário popular e do senso comum. Ou seja, você ficou com dúvida do que é o daimon, aí ela já explicou dentro do contexto platônico o que ele se tornou no cristianismo. E, coincidentemente, eu falei em daimon e abri em daimon. O demônio está me ajudando. Ou o meu daimon, né? Porque depende da interpretação. E outro ponto importante é que o texto filosófico ele deve ser lido da seguinte maneira: aquela pessoa que escreveu aquele texto está querendo te dizer alguma coisa, alguma ideia. É diferente de você ler um romance, um Senhor dos Anéis, um Harry Potter, por exemplo, que você vai acompanhando a história, né? Você vai se divertindo. No texto filosófico, o cara está querendo te falar alguma coisa. Por exemplo, Platão está querendo dizer que esse mundo é um mundo de sombras e que existe um mundo das ideias e que as verdadeiras ideias são essas imagens que a gente contempla, que a filosofia, na verdade, é um contato com essas imagens. E que se você fosse elevando na razão, você chega até o que seria o sumo bem, que é a unidade de todas as coisas. Então, isso daí são algumas das ideias que Platão coloca no texto e que você, na leitura, vai tentar captar. Aí alguém lhe pergunta, mas o que é que Platão fala? Alguém que não conhece nada, diz assim, qual é a ideia de Platão? Aí você já pode falar isso daí, porque todo texto está dando uma ideia e você lê como se fosse um detetive. Essa é a verdade, porque alguns filósofos são mais fáceis de entender, outros são mais complicados. Você tem que ler o livro inteirinho. Eu confesso que muito livro eu não li.
simplesmente porque a crítica da razão pura ali, muito mais eu tenho aqui, mas eu vou partir para a introdução, porque tem uma hora que tu fica lendo aquilo ali assim, não dá. Mas a questão, todas as questões de Kant, de a priori e tudo mais, as pessoas dizem, procure os introdutórios, procure os introdutórios. Mas aí depois, lendo a introdução, você pode pegar o texto e sair lendo de qualquer forma. Como, por exemplo, eu estou lendo agora o Assim Falava Zaratustra. Eu já tinha lido e eu não tinha entendido um monte de coisa quando eu li. Agora eu estou voltando a ler e já está me ajudando bastante, depois de eu ter discutido sobre Nietzsche e tudo mais, a poética, a crítica ao cristianismo. Porque quando você lê um texto filosófico, alguém pergunta, mas o que é que esse cara disse? Aí você tem que estar apto a dizer alguma coisa. Quais são as ideias principais do Nietzsche, de Platão? Quais são as ideias políticas, por exemplo, do Rousseau, do Locke, do Thomas Hobbes? Aí você vai ter que ter entendido a ideia do cara para poder falar sobre a ideia do cara. Por exemplo, teve um julgamento no STF que um dos ministros disse assim: nós não podemos mais voltar para esse estado de natureza hobbesiano. O que é o estado de natureza hobbesiano? É o pior estado de natureza possível. É aquele do homem é o lobo do próprio homem, é aquele estado de guerra de todos contra todos. Todos esses conceitos são apresentados dessa forma nos textos. Você tem que ir como um detetive. Agora, eu sou extremamente a favor de introduções, porque você tem uma ideia rápida. E, às vezes, na introdução, você fica com vontade de ler. Você pega uma frase do filósofo, você fica com vontade de ler o livro dele. E qualquer livro está valendo, sendo filosófico. Se você pegar, por exemplo, as Confissões de Agostinho, eu não sou muito fã das ideias dele, mas eu sou um fã do jeito que ele escreve, porque ele fala no meio do livro, ele narra, por exemplo, que ele foi pego de surpresa entrando no Coliseu e viu um combate entre dois gladiadores. E ele não sabia que alguém ia morrer ali. E, de repente, ele diz surpreso, o homem foi golpeado e caiu no chão. Aí deu uma pausa lá e disse assim, uma exclamação, ele estava morto. Quando eu li aquilo, eu me imaginei lá naquele tempo, olhando aquilo ali. Então, o texto vai te trazer... Ele não falou isso à toa. Ele vai depois construir, com esses exemplos, uma imagem de por que o mundo é um mundo difícil e por que você, no caso dele, que ele é um dos patriarcas da religião cristã, né? Patriarca não, é um dos doutores da igreja, né? No caso, da patrística. No caso dele, a salvação seria aceitar a religião cristã. E ele vai construindo toda essa história do gladiador e tu vai empenhado com aquilo ali, como se estivesse contando, ouvindo aquela história. O Vini queria perguntar alguma coisa. O Vini apertou lá e eu... Diga, tô até querendo. Diga lá. Então, sobre a ideia da interpretação de texto, eu tenho aqui um livro, acho que Cíntia também já leu essa parte, né, que fala, o autor vem trazer um professor, né, doutor José Carlos Bruni, da USP. Ele vai trazer a ideia, né, de leitura interna, que é o texto explícito, e a leitura interna. Essa leitura é a leitura externa, né? Essa leitura externa seria o contexto que a gente que está meio invisível e que a gente só vai entender pesquisando, aquilo que você falou, né? A gente pesquisar, ser um detetive, pesquisando, procurando e indo reconstruindo aquela visão, né? Conforme a gente vai entendendo, porque o contexto às vezes não está de forma explícita no texto, né? A gente tem que ir lá atrás para procurar. Aí eu achei muito interessante essa ideia de leitura interna e leitura externa. Para um iniciante, eu achei muito interessante. Olha, esse tipo de coisa, por exemplo, contexto, eu moro aqui em São José dos Campos e bem aqui perto tem um parque chamado Vicentina Aranha, que era um antigo sanatório. Aí eu me dei conta, andando por lá, que tem alguns prédios antigos e abandonados, que sanatório não existe mais daquela forma. Existem clínicas.
E existe um filósofo, que é o Foucault, que ele vai contar a história de como o sanatório faz parte de uma espécie de projeto de poder. E ele pega o sanatório para dar exemplos, que antes havia necessidade de controle do doente mental. No tempo de Platão, da Grécia Antiga, o doente mental às vezes era tido como um mensageiro dos deuses, porque aquela aleatoriedade dele poderia trazer mensagens, né? E eles eram vistos mais ou menos dessa forma. Aí depois veio o sanatório e hoje não existe mais sanatório. O doente mental, ele ou fica ao cargo da família ou é colocado na rua de volta, dependendo da situação. E o Foucault, lá naquele Vigiar e Punir, ele pega o sanatório e usa o sanatório para vir contando a história. Aí ele começa o livro com uma visão terrível de uma execução e ele vai te conduzindo para essa questão da história, do poder, né, da perspectiva. O sanatório faz parte. E eu me dei conta... Alfredo, tá começando a cortar. E agora? Parece que tá tudo tranquilo. Pode continuar. Aí eu me dei conta que isso daí era verdade. Eu pensei muito nele, porque você vê que não existem mais prédios dessa proporção. E que talvez, o que é que Foucault quer dizer? Que o poder público ele tem várias formas de controle, e que no passado uma dessas formas de controle era o controle da doença mental, que eles usavam para estudar aquilo ali, controlando as pessoas dentro dos sanatórios. Eu entendi isso daí no Vigiar e Punir, e tá, beleza, deixei para lá. Mas quando eu tive essa experiência pessoal aqui com o sanatório, eu vi que isso fez sentido no texto filosófico que ele estava dizendo. E depois eu fui pesquisar, não tem mais um sanatório, existe uma intervenção do Estado, existe uma clínica, eles procuram uma família, se a família não existir, na maioria dos casos, eles às vezes devolvem para a rua. E o Foucault, no texto dele, fala justamente isso. Então, cada texto filosófico tem uma proposta, e a proposta pode ser a mais estranha possível. O que faz a gente se perguntar, afinal, o que é o objeto da filosofia. No caso de Platão, é este mundo, essa forma de filosofar, de elevar a razão até um mundo de ideias perfeitas, etc, etc, etc. Quando tu vem para a era moderna, isso já não existe mais. Eles estão misturando história, história, com essa herança da razão argumentativa. Aí Foucault é um grande exemplo disso, Nietzsche é um grande exemplo disso, na genealogia da moral, né? Que ele pega uma palavra e vai dizendo o que é que essa palavra mudou para você entender o que é que ele está tentando dizer. Uma das ideias dele é que a palavra bom e mal mudou ao longo da história. E aí ele vai construir uma enorme crítica ao cristianismo. E, por favor, eu estou falando o que o Nietzsche disse, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de ataque à religião nenhuma. Estou dizendo o que é que o Nietzsche fala, né? E ele pega esse bom e esse mal e faz uma ressignificação dessas palavras, para dizer que o bom no passado era a pessoa competente, e o mal, na verdade, era o cara ruim, um caçador ruim, uma pessoa incompetente. E quando a gente chega na nossa era, o bom é o bonzinho, o temente a Deus, isso Nietzsche diz, o temente a Deus, o bom, o bonzinho. E o mal, na verdade, pode até ser competente, mas se ele não for temente a Deus, ele é necessariamente uma pessoa ruim. Então ele pega essas pequenas palavras e vai jogando isso ao longo da genealogia da moral. Então, na verdade, cada texto filosófico vai começar com um tipo de ideia que você não sabe onde o cara vai parar. Você não sabe onde o cara vai parar. O John Locke lá com a filosofia política, o Nietzsche com essa crítica à sociedade moderna, o Platão com as bases, praticamente, da metafísica. Eu não sei se você... por exemplo, não existia metafísica metafísica dessa forma antes de Platão. E uma vez um espírita me disse o seguinte: você sabia que Platão era espírita? Aí eu digo, olha, eu acho que é o contrário. Eu acho que o espírita é que é platônico.
Porque, na verdade, Platão começou lá atrás a falar isso e houve uma história até chegar nas correntes espirituais de hoje, muito baseadas em Platão, né? Então, a pessoa faz uma inferência errada e diz, Platão era espírita. Eu digo, não. Se a gente for pegar a história da literatura filosófica, espiritual, o Platão é o primeiro. E aí você vai começando a fazer essa construção. Cíntia, tem uma pergunta aí? Em relação ao que Oi, Cíntia. Tá Cíntia. cortando. Oi, tá Tá ouvindo? ruim. Oi, tá ouvindo? Tava com ruído. E agora? Agora melhorou. Melhorou. Em relação ao que o Vini estava colocando de leitura interna, leitura externa, e a gente veio muito assim também a questão do rigor conceitual. À primeira vista, quando a gente lê essas coisas no livro didático de filosofia, de como ler e interpretar os textos filosóficos, nos parece um tanto quanto difícil. E o Vini descreveu assim, discorreu bem, porque a leitura interna seria essa ideia central, e talvez seja mais fácil a gente adquirir isso. Quando a gente está lendo um texto de Platão, a gente consegue perceber essa leitura interna, ela é mais fácil da gente perceber. Mas essa leitura externa, que é justamente esses pormenores, até que você estava discorrendo aí da questão do sanatório e tudo mais, e que você só se deu conta quando passou lá e viu aqueles prédios antigos. Muitas vezes, e aí eu falo por mim, as dificuldades estão nas suas leituras externas. Porque, por exemplo, a gente pega aquele texto clássico do Kant, e nós estávamos estudando recentemente, né, que é a resposta à pergunta o que é esclarecimento. É um texto que a gente já tinha lido, mas aí sempre tem ali alguma coisa que a gente ainda não fez menção. E eu lembro que a gente estava numa aula ao vivo e alguém colocou, o Kant nesse texto não faz menção ao contexto histórico. Aí eu disse, não, ele faz. Ele está falando lá do Frederico II, que é o rei da Prússia. Então, assim, já era uma pincelada para a gente ir meio que historicamente pesquisar o que estava acontecendo ali. Era um meio de, no meu ponto de vista, vamos dizer, uma forma de leitura externa. O que é que tem ali que eu posso pesquisar? Mas eu creio que uma dificuldade muito grande seja perceber esses pormenores das leituras. Você estava dizendo, peguei a crítica da razão aí do Kant, e tem hora que a gente lê e fica assim. Essa semana eu fui fuçar a crítica da razão pura. E quando eu comecei, fiz introdução, teve uma hora que não deu 30 minutos de leitura de não, deixa isso para lá, que o negócio está complicando. Então, assim, não é tão fácil perceber. Alguns autores são mais fáceis de compreender a leitura central, assim, a ideia central, que é essa leitura interna. Então, a pergunta é, qual a melhor forma, de que melhor jeito compreender essa leitura externa? É pesquisando? É indo atrás de saber que tempo que viveu esse autor, o tempo histórico mesmo, os acontecimentos? Vinícius, né? Então, aí é assim, eu, né, particularmente, eu sempre recorro à história da filosofia para esses pormenores, né? Os historiadores da filosofia. Eu recentemente estou, assim, com neurose de estar querendo ver todos os livros que falam sobre aquilo que eu estou estudando, né, sobre a história da filosofia. Eu acho que eu estou lendo 5 autores, Giovanni Reale é um deles, né, e o Julian Maria também, né, e outros que eu não sei o nome, que é um nome tão estranho. E, assim, eu sempre recorro à história da filosofia. Se é a filosofia que eu estou estudando, eu tenho que entender o contexto, né, conforme a história da filosofia. E eu acho que a história da filosofia também vai se reinventando, né, conforme a época que a gente está vivendo. É só isso mesmo que eu queria falar. Sobre o que a Cíntia colocou, sobre o que é conhecimento, o que é esclarecimento, o rapaz perguntou, Kant não cita, mas na verdade o contexto histórico é você que vai ter que perceber. Geralmente eles não falam. Por exemplo, muitas vezes o título desse texto é traduzido como o que é iluminismo, e não o que é esclarecimento. E você já sabe que aquele é um texto sobre a essência do iluminismo. Aí você já tem um contexto histórico, que é o iluminismo. Aí você vai pegar e olha.
Agora, por exemplo, Kant foi muito legal nesse texto, porque o que falam dele na Crítica da Razão Pura é que ele quis ser muito rebuscado, e justiça seja feita, tem que falar, ele é um escritor chato, porque a verdade é, as ideias dele são brilhantes, espetaculares, e até hoje as pessoas discutem essa questão do a priori. Até hoje na psicologia se debate, mas normalmente as pessoas pegam alguém que já leu e faz uma introdução, porque ele é aquele escritor, ele sempre viveu na mesma cidade, sempre foi professor, ele queria se colocar como um intelectual, ele fez questão de escrever um texto complicado, porque ele achava que se ele errasse alguma coisa, você iria gerar uma incoerência, então ele era muito preocupado com isso daí, então a verdade é que ficou um texto extremamente difícil. Então, no texto filosófico tem também o autor, né? Você vê que Platão está preocupado em contar uma história. Platão é praticamente um cineasta, né? Essa é a verdade. Você está lendo Platão, é como se estivesse ali do lado do Sócrates vendo aquele debate. Aí tu chega no Kant, o cara tu fica ali. Aí tu pega o Foucault, tu abre o texto, só falta pingar sangue, sabe? Porque é bem forte. Então, isso é coisa do próprio filósofo, que ele pensa assim, eu vou dar um jeito de ser lido. E ele usa os recursos dele. O Kant ele não se preocupou com isso. Ele sabia que ele tinha uma ideia absolutamente genial, e que essa ideia iria perdurar, e ele quis falar sobre aquela ideia da forma mais categórica possível, nos mínimos detalhes, vendo como é que a mente capta a realidade e que, na verdade, você não vê a realidade, você vê o fenômeno, né? Aí o pessoal que foi estudar isso já criou a fenomenologia. Ele é espetacular, as ideias dele são espetaculares, mas ele é um escritor chato. Ele é um escritor chato e tem esse problema no texto filosófico. Olha, um cara que eu sou fã, que eu acho que ele é muito incompreendido, é o Descartes. O livrinho dele, não sei se está fácil aqui. O Hegel também, né? É, o Hegel, pelo amor de Deus, né? O Schopenhauer tinha ódio do Hegel, né? Você sabe disso, né? Tinha ódio do Hegel. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Tá, agora só fazer uma intervenção aqui também. Essa é uma... Oi, Vitor, pode falar. Se aquela piada que eu fiz sobre Schopenhauer, tem que tomar cuidado para ler, para não desenvolver uma tendência suicida, porque não dá conta de ler muitas páginas de Schopenhauer seguido, a pessoa fica mal. Ele é o filósofo do pessimismo, né? Mas depois ele sempre se apresenta como, na verdade, sendo a favor da vida, né? Mas ele é um... Agora, Vitor, você falou tudo. É a questão do autor e da personalidade. Ninguém consegue fugir disso. Ele era um cara chato, assim. Um cara assim... Ele se dizia muito inteligente. Ele não conseguia lidar. Tem uma piada dele que é assim... Ele sentou num clube e a mulher começou a falar mal do marido dela para as outras mulheres, e ele estava aborrecido de estar ali sentado tendo que ouvir isso daí. E falava dos problemas dela, falava que a culpa era do marido, blá, 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 blá. No final ela vira para o Schopenhauer e diz assim, você me entende? Aí o Schopenhauer diz assim, não, mas eu entendo o seu marido. Ou seja, isso daí mostra como era a personalidade dele. E isso daí, como o Vitor falou, quando você vai ler, a personalidade dele está no texto também. Então, e o Kant, o texto filosófico do Kant, ele tentou tirar essa ideia de que há uma personalidade no texto. Ele quis fazer a filosofia da forma mais cartesiana possível. Mas, no final das contas, a personalidade dele estava lá. E aquele cara, assim, metódico, etc., que saía para caminhar todo dia às 6 horas da manhã. Então, no texto filosófico tem o contexto, a leitura interna, não é isso, Vinícius, que é chamada? Externa, que é o contexto, né? A leitura externa, que é o contexto, existe a ideia
que a pessoa está tentando passar para você, que você tem que agir como um detetive para pescar, e existe o que pouca gente fala, a personalidade do autor, que isso só foi ser levado no nível mais alto com o Nietzsche. Você lê o Nietzsche, você está lendo o Nietzsche. Ele está colocando as dores dele, o Ele jeito deixa dele bem de claro ser que é lá. sempre a opinião dele, né? E deixa bem claro, Vitor. Vamos fazer assim rapidinho, deixar o Vitor falar, responder e depois já começar a leitura para não demorar muito. Tá. Essa ideia do Kant, ele era tão metódico que se fosse algum caso atual de uma pessoa com esse tipo de personalidade, a pessoa ia viver à base de ansiolítico. Sim. Hoje a gente mudou muito culturalmente para uma coisa que antes ele podia ser normal, entre aspas. Não estou definindo um conceito de normal. Eles falavam que se você não soubesse que horas era, você podia corrigir seu relógio de acordo com o Kant, né? Isso. Ele sempre fazia tudo no mesmo horário. Não, vamos deixar para... Não sei, vamos discutir o Fedro já? Antes de discutir, eu quero só deixar aqui duas frases do Nietzsche sobre a leitura. Na verdade, eu vou parafrasear. Uma, ele fala que não devemos ler para o lado, mas devemos ler para baixo. E a minha interpretação é, em vez de lermos muitos livros, devemos ler poucos livros, mas ler os livros bem lidos. Ler várias vezes, fazer uma interpretação profunda. E outra, ele fala que devemos ler do mesmo jeito que a vaca come. Que ela tem 4 estômagos, é isso, Cíntia? A vaca rumina, Ela vai de um... rumina várias vezes, ela come e volta. E ali ela mastiga aquilo que ela já fez uma primeira digestão. Não são, assim, propriamente dito 4 estômagos, mas ela volta do estômago para a boca e isso fica indo, vamos dizer, 4 vezes nessa situação. Beleza. Pode falar. Vamos começar então a comentários do Fedro. Vini, você estava falando, eu falei, né, que na Idade Média eles consideravam que Fedro foi o primeiro livro de Platão, porque é um livro que tem muitas ideias diferentes e muitas ideias que parece que não tem uma unidade. Aí o Vini trouxe uns comentários. Está dando eco. Vini? Oi. Então, eu vou ler aqui que o autor de uma tese fala que na primeira parte, né, não há essa unidade no Fedro. Ele vai dizer que na primeira parte é uma discussão sobre o amor, Eros, enquanto na segunda, Sócrates e Fedro concentram-se em uma interlocução acerca da arte dos discursos. E ele vai dizer o seguinte: no entanto, esse requisito necessário ao discurso, bem feito não parece, de início, ser cumprido pelo próprio Platão, dado que gerações de comentadores não conseguiram estabelecer de maneira clara e inequívoca uma relação entre os dois temas principais discutidos no diálogo. Esse problema, o qual poderíamos chamar de problema da unidade textual de Fedro, ainda é, portanto, um grande desafio para os leitores de Platão, conforme atesta o professor. Ele vai fazer aqui uma citação, né? Mesmo que não esteja disposto a reconhecer que o Fedro seja a obra-prima mais refinada de Platão, certamente concordará com a afirmação quase unânime dos intérpretes de que, dada a diversidade de temas nele tratado, o amor, a alma, a retórica, a escrita, um dos maiores problemas que o diálogo levanta é precisamente o de sua unidade. E a tese é uma crítica a uma obra, né, do intérprete italiano Franco Trabattoni. Acredito que seja esse o nome dele. Professor da Universidade de Milão. Trouxe a público a controversa solução para o quebra-cabeça da unidade temática do Fedro.
Segundo ele, o que integra as duas partes aparentemente independentes do diálogo é o tema de Eros e o tema da arte dos discursos. É uma tese acerca do caráter de incompletude do pensamento e do discurso filosófico em sua pretensão de conhecimento e expressão da verdade. Para o intérprete italiano, a analogia desenvolvida na primeira metade do texto entre Eros e retórica e na outra metade, entre retórica e dialética, revela que Platão, na verdade, concebia a filosofia como um discurso intrinsecamente falível e incapaz de se alçar legitimamente a um conhecimento puramente racional. Para você ver, a gente está falando sobre interpretação de texto filosófico, e esse texto que é o Fedro já é um texto clássico, batido, lido, relido, e parece alguém com uma nova ideia, né? Para você ver que o texto filosófico ele é mutável, né? O próprio exemplo é esse aqui. Isso. E o que eu falei no começo sobre a unidade do Fedro é que eu vejo duas unidades. Uma é sobre a beleza. Ele começa desfazendo o discurso de um sofista, e é um discurso que parece ser bonito, mas por que ele não é bonito para Platão? Porque é um discurso que contém inverdades e é feita de forma, como que eu diria, intencional. Ele mente de forma intencional. Agora, para Platão, a beleza é necessariamente a verdade. Então, se um discurso está conforme a verdade, ele é um discurso belo. Por isso que ele fala a questão do Eros, né? E eu vejo uma unidade, do começo ao fim. Ele está mostrando essa questão da beleza. Mas, por outro lado, tem também o mito da escrita, que ele fala que a escrita não é a mesma coisa que a linguagem falada. Então, poderia realmente ter essa conexão entre a linguagem ser incapaz de capturar a filosofia, mas também a filosofia ser incapaz de capturar a verdade. Porque, se a gente voltar para o banquete, ele fala que o filósofo, né, ele não é um deus, não é. Na verdade, ele fala que os deuses não filosofam, porque eles já têm sabedoria. O que é a filosofia? A filosofia é a busca da sabedoria. Então, um deus, se ele tem sabedoria, ele não precisa filosofar. E, por outro lado, nós estamos filosofando, mas nós estamos num mundo ilusório, imperfeito. Então, a filosofia, por mais que queira, ela vai te levar para um grau superior, mas ela nunca, por si só, vai ser o suficiente para te levar para o mundo das ideias. O Aristóteles fala isso na metafísica. Ele diz que a metafísica que ele apresenta é uma tentativa que vai bem baixo, porque a metafísica de verdade, como ele diz, pertence aos deuses. Eles estão no estado de bem-aventurança e a gente só está tentando fazer um raciocínio limitado para chegar até onde nos diz respeito, que é aquela parte limitada, né? Sim. De entender alguma coisa. E só também recapitulando, a gente também falou da linguagem, que ela é incapaz, a linguagem verbal, é incapaz de capturar muitos pensamentos. Muitos filósofos, eles começam a escrever, mas isso perde muito da essência dos pensamentos deles. E Nietzsche fala disso, né? Que o Alfredo mencionou. E que mais? Também a linguagem, o pensamento através de imagens é muito mais efetivo, segundo Nietzsche, do que o pensamento verbal. Sim, por isso que o Zaratustra é uma espécie de poema. Ele abandonou aquela coisa, argumentação kantiana, aquela coisa, ele abandonou completamente para escrever de forma metafórica. O texto do Nietzsche é completamente diferente. Opa. Vitor. Eu não sou muito adepto dessa visão nietzschiana. Eu gosto mais de partir para o lado de Wittgenstein e de Bakhtin, que eles afirmam, cada um de uma forma, que a linguagem é o princípio de tudo e
tudo é composto pela linguagem e a linguagem contém tudo. Nada vai além dela. Ela é a própria verdade. E numa forma que não nas palavras em si, mas na linguagem metafísica. Sim, a filosofia faz uma mudança, né? Platão, ele foca muito na metafísica. Depois, na modernidade, a partir de Descartes, eles focam muito na epistemologia. E na modernidade, na atualidade, eles focam muito na questão da linguagem, né? Então vai de uma coisa bem ampla, a metafísica, para epistemologia, para a linguagem, filosofia da linguagem. E Heidegger também fala algo nesse sentido. Ele fala que a linguagem é a morada do ser. E a verdade é a verdade proposicional. Uma proposição é um sujeito e um predicado. Então, não existe uma verdade além disso. Então, eu posso falar, por exemplo, essa xícara é branca. Isso é verdade. Ou eu posso falar, essa xícara é vermelha. Isso não é verdade. Essa questão da linguagem ela é complexa, e voltando ao tema de texto filosófico, o Wittgenstein é um grande exemplo, porque ele tem duas obras, sendo que uma desdiz a outra propositalmente. A primeira é o Tractatus Lógico-Filosófico, onde ele vai tentar buscar a essência da linguagem, né? Aí depois, quando ele foi o Investigações Filosóficas, ele meio que desdiz vários pontos abertamente do que ele estava dizendo, né, sobre linguagem. Mas é isso que o Vitor falou. O que nós temos é a linguagem. Só que o Wittgenstein diz também que os limites da minha linguagem, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, tem muito uma questão do relativismo. O Wittgenstein ele é um filósofo da linguagem, né? E ele bate muito nessa tecla de que a linguagem pode não capturar, mas o que ela não captura não é possível de ser comunicado. Por isso que... Pois não, Vitor? Essa questão de Wittgenstein, dele se contradizer nos dois livros principais dele, nas duas principais obras, é uma questão que a forma da linguagem que ele se comunica é sempre a mesma, mas o pensamento que ele usa acerca da proposição e da síntese da proposição que ele faz, sujeito-objeto, ele muda um pouco só. Ele muda mais a forma da linguagem, que é isso que você estava falando. Se torna um pouco relativo. Ele não se contradiz, assim como quem diz isso tudo não tem sentido. Não, ele só vai nos pontos centrais e faz uma revisão daquilo ali. Só que por isso ele é tido como um verdadeiro filósofo contemporâneo, porque ele é honesto, né? Ele é honesto. Não, mas para falar sério, vários filósofos fazem isso, até Platão, né? Ele tem várias obras que ele desfaz ideias antigas dele. O Parmênides, o Teeteto. E até tem um comentário sobre Nietzsche que fala que se você não encontrou um contra-argumento dentro de Nietzsche, para todo o argumento de Nietzsche, você não deu Nietzsche certo. Então o próprio Nietzsche contradiz todos os argumentos dele. Eu não sei porque eu não li todos os livros, né, ainda, mas eu achei brilhante isso. Se realmente ele faz isso, é bem interessante. E vamos começar a leitura? Ou tem mais algum comentário, alguma dúvida, observação? Não, beleza. Estava batendo papo com... Parou aonde? Foi no capítulo 18, 240b, página B, né? 91. B. Algum voluntário para ler? Eu posso ler aqui. Começa na B. É certo que há males de outra natureza? É isso? Uhum. Então, 18. É certo que há males de outra natureza, porém, na maior parte deles, misturou uma divindade, algum prazer transitório. Assim, ao adulador, animal terribilíssimo, de práticas altamente danosas, concedeu à natureza certo atrativo. Poderão, talvez, reprovar-vos o conhecimento de alguma cortesã ou de um sem número de outras criaturas de práticas análogas, cuja companhia, no entanto, por um dia ao menos, é agradável, a mais não pode ser. Ao revés disso, o amante
sobre prejudicial é insuportável. Aquela velha história, ele está voltando, né? Quem ama é insuportável. Pelo simples fato da sua presença ininterrupta. Já dizia o provérbio, cada idade só se compraz com seus coetâneos. Seria conterrâneos? Coetâneos. Na mesma faixa etária. Tá. A razão, segundo creio, é que a igualdade, sob esse aspecto, leva aos mesmos prazeres e gera amizade, o que não exclui o tédio, nem mesmo em semelhantes ligações. Por outro lado, o constrangimento, que em tudo é considerado incômodo, somado à diferença de idade, sê-lo particularmente intolerável nas relações entre o amante e o amigo. Nem de dia nem de noite o indivíduo idoso consente a apartar-se de seu jovem companheiro. A necessidade e o aguilhão do desejo o impelem a ver a todos os momentos o objeto de sua paixão, a ouvi-lo, a tocar-lhe, a conhecê-lo por meio de todos os sentidos, constituindo suas delícias estar sempre grudado nele, para melhor servi-lo. Mas, de prazer ou compensação, pode ele dar ao amado, a fim de impedir, durante todo esse tempo, que ele não chegue ao cúmulo do desgosto, por ser obrigado a ter continuamente diante dos olhos aquele rosto velho e carecente do vício da mocidade, e tudo mais que lhe vem no rastro. Que só de ouvir falar causa repulsa. Principalmente na realidade, a que não pode subtrair-se? Sim, seus passos são vigiados pelo ciúme infundado de tudo e de todos. Terá de ouvir elogios fora de tempo e de propósito, e outras tantas impertinências, já de si insuportáveis, quando ditas pelo amante, antes de haver bebido, e mais do que insuportáveis, infamantes, quando o ébrio solta as rédeas ao seu linguajar despudorado. 19. Prossigo ou alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Pode continuar. Só lembrando que aqui é o primeiro discurso de Sócrates. Para quem não estava... Já volto. Discurso que vai ofender a Eros, né? Além do pernicioso e do importuno, quando amava, ao deixar de amar vem a infidelidade, mundo de promessas do passado, então feitas com tantos juramentos e súplicas, pois era apenas à custa da negaça de bens futuros que ele conseguia entreter aquela fastidiosa convivência. Chegou a hora de saldar a dívida, mas no imo peito já trocou de senhor e guia. No lugar do amor e do delírio está a razão e a temperança. Tornou-se outro, muito diferente, sem que o amado o percebesse. Este agora exige o pagamento dos favores concedidos, apelando para os seus atos e palavras anteriores, como se ainda falasse com o mesmo indivíduo. De vergonha, o outro não se atreve a confessar que não é o mesmo, sem saber de que modo cumprir as juras e as promessas do tempo que se achava sob o domínio da loucura. Aí aqui tem essa questão da ofensa a Eros, né? Ele coloca ali um exemplo de uma relação de uma pessoa bem mais velha com uma jovem, que o jovem é obrigado a aturar aquela pessoa mais velha. Ele fala assim dessa maneira bem aberta, né? É obrigado a aturar aquela pessoa mais velha, e agora que já foi desfrutado, não quer mais saber do jovem, e aí fica... Ou seja, ele coloca que quando a pessoa estava apaixonada, isso era um delírio inoportuno, que era uma loucura. Ou seja, que o amor é isso, né? Isso, e também... Sim, não, aqui... exatamente. Aqui é como se fosse aquela pessoa obsessiva. Ciumenta, obsessiva. Que não é necessariamente, né? Tem a questão da idade. O sugar daddy, ele quer o quê? A novinha, né? E a novinha... E tem um monte de ofensas na internet a respeito disso. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Mas, no entanto... O amor é um delírio inoportuno, é uma loucura. Está aqui. Em que se achava sob o domínio da loucura. Por isso que o Daimon
vai depois assoprar no ouvido de Sócrates. Né? Daí tornar-se trânsfuga e ser obrigada a renunciar ao amado de ontem. Caíra com um mau augúrio a valva de ostra. De perseguidor passa fujão. O outro se vê forçado a persegui-lo, indigna-se e jura pelos deuses que desde o início ignorava tudo isto é, nunca deveria ter se entregue ao indivíduo apaixonado e por isso mesmo demente. Olha só, vocês viram isso? Indivíduo apaixonado, ele é um demente. Parece que foi escrito ontem. Mas de preferência a quem não lhe dedicasse amor, porém fosse equilibrado. De outra forma, não teria cedido a um tipo sem fé, mal-humorado, ciumento, repulsivo e tão descuidado de seus próprios interesses, como prejudicial à saúde do corpo. Porém, mais prejudicial ainda ao aperfeiçoamento da alma, que é e sempre será, assim para os homens como para os deuses, o mais poderoso bem. A respeito de tudo isso, menino, convém meditares, a fim de compreenderes que a amizade do amante não é bem intencionada e só visa saciar o apetite. Aí tem uma frase bem famosa do Fedro, que é: como os carneiros aos lobos, o amado aos amantes agrada. Que é aquela velha história, que a pessoa, quando ela está querendo, está conseguindo as intenções, né, ela é como um lobo, fica ali, depois que sacia todos os seus desejos, Só quer não comer a tem ovelha, mais. né? Literalmente, assim, matou a curiosidade, matou o negócio. Ou seja, isso tudo aqui, por exemplo, não é necessário que a pessoa vá entender a unidade do Fedro e todos esses detalhes que são importantes para a pessoa que está. Mas uma pessoa que não conhece de filosofia, lê isso daqui, ela já capta, ela já aprende, e ela já pensa: nossa, esse cara está falando isso aqui há mais de 2000 anos. Isso acontece muito. Então, qualquer um ganha lendo um texto desse daqui. Qualquer um ganha. Foi como eu te disse, Pedro, não ouvirás de minha boca nem mais uma palavra. Aqui termina o meu discurso. Beleza. Perfeito. Gente, já deu 9 horas, ou vai dar, né, daqui a alguns minutos. Vocês querem continuar por mais alguns minutos, ou já querem terminar a reunião? Eu posso ler até um pouco mais rápido? Eu acho que só para ver o momento, se vai ser agora que o Daimon vai falar. Que é tudo Eu que a acho gente que é tem agora dito mesmo. agora. Né? Então, posso prosseguir? Eu acelero um pouco. Por mim, sim. Fedro, né? Pois eu imaginava que ainda estavas no meio e irias falar outro tanto a respeito do que não ama, para mostrar que ele deve ter preferência sobre o primeiro, enumerar as vantagens a seu favor. Por que parar, Sócrates, nesse ponto? Não percebeste, meu caro, que eu passei dos diritambos para o verso heróico? E isso quando se tratava de censuras, se eu tivesse agora de elogiar o outro, como achas que deveria proceder? Não te parece que as ninfas contra as quais me atiraste, muito de estudo, vão deixar-me inteiramente transtornado? Limitar-me-ei a dizer o seguinte: tudo que eu reprovei num redunda em vantagem para o outro. Por que alongar o discurso? Já falamos o suficiente ambos. Entrego minha história a seu próprio destino, o que tiver que ser, será. De minha parte, vou atravessar o rio e fugir daqui, para evitar que sobre mim exerças maior violência. Ainda não, Sócrates, espera e acalma, se atenue. Não vês que é quase meio-dia, quando dizemos que o sol para? É preferível ficar e entretermos, conversar sobre o que achamos de expor. Quando refrescar, partiremos. No que respeita a discursos, Fedro, é simplesmente divino e maravilhoso. Estou convencido de que, dos discursos surgidos do teu tempo, ninguém deu origem a tantos como tu, a ironia aqui, né? Ou por ti mesmo o teres pronunciado, ou por teres sido, de um jeito ou de outro, causa indireta de que terceiros compusessem. Só se tu, Símias e Tebas, mas a todos os outros levas as lampas com vantagem. Agora mesmo, quer parecer-me que vais dar
o aso de que eu pronuncie mais um. Não é declaração de guerra, mas como será? Que discurso se trata? Vamos ver se pelo menos ele vai atravessar esse bendito rio aqui. No momento preciso, meu caro, em que me disponha a atravessar o rio... Ah, está aqui. Então, ele não fala que ele atravessou, parece que ele fala que ele já tentou atravessar, né? No momento preciso, meu caro, em que me dispunha a atravessar o rio, manifestou-se em mim o sinal divino que me é habitual e sempre me detém na execução do intento. Pareceu-me ouvir uma voz aqui mesmo que me impedia de sair antes de purificar-me, como se eu houvesse cometido alguma falta contra a divindade. Sou um pouco adivinho, bem medíocre, é certo, como as pessoas que escrevem mal, o suficiente para meu uso. Agora conheço com segurança meu delito. A alma, companheiro, também é dotada de uma espécie de dom divinatório. Olha isso daí que é legal. Desde algum tempo, algo me perturbava no decorrer do meu discurso, o medo, para empregar a expressão de Ibe. Ou seja, mais uma vez, a questão de que a voz divina, o daimon, pode ser instinto. Quando você está fazendo alguma coisa errada, a maioria das pessoas percebe e começa a ficar inquieta, mas não ouve. Aqui Sócrates escreve exatamente isso. De haver aos homens agradado à custa de descurar os deuses. Acho que é desrespeitar, né? Descurar os deuses. Agora sei... Deixar de zelar pelos deuses. Agora sei em que consiste esse erro. Bom, até aqui é o momento que ele atravessou e ele fala da voz, e aí ele volta para dizer que ele ofendeu a Eros. E você viu que é um discurso assim bem, assim quase pornográfico, né? O discurso do Sócrates ali. Vai falando ali de maneira pesada, dando um tom bem pejorativo lá pro amor, né? É isso. Só anotar aqui onde terminamos. Gente, então, calma aí, deixa eu só... 242D que a gente terminou? Eu mandei no grupo. Então, 242. resumindo a reunião, eu tive essa ideia, né, de pedir para o Alfredo falar um pouco sobre a interpretação, para a gente ajudar a gente a desenvolver na interpretação. Então a gente pode continuar desculpa, eu pensei conversando. Que fosse para outra segunda. Não, tranquilo, mas era isso mesmo, era uma conversa. Na verdade, pra gente... não tem. A questão é mais a título de conversa mesmo, sobre essa questão de interpretação. Esse texto, por exemplo, alguém pode desencorajar um jovem, mas, pô, isso é difícil. Não, se você ler, você está vendo, não é difícil. Difícil são as entrelinhas, que, como o Vini está dizendo, já tem um cara fazendo uma revisão da interpretação, mas aí a pessoa que já leu, que já está mais avançada, na minha opinião, na grande maioria dos textos filosóficos, todos ganham. Todos ganham. Eu vi um meme, dia desses, do Eu, Robô, do Asimov, com Will Smith, que o Will Smith vai questionar o robô. Você não é capaz de entender Zaratustra nem Hegel. Ele fala. Aí o robô vira para ele e diz, e você é? Aí ele fica calado. Ele fica calado. Que há essa questão do entendimento superior do texto filosófico, mas eu acho que isso é um pouco mito. Acho que o importante é a pessoa começar a ler. Se tu pegares, por exemplo, deixa eu ver se o Zaratustra está aqui. Se tu pegar o Zaratustra, no começo, essa tradução aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Essa tradução aqui eu achei numa feira. Custou R$5, já tem uns mais de 10 anos. Eu acho que me disseram que essa é uma editora pirata. Então pegaram um texto, imprimiram. Só que aí eu comprei depois um outro, que eu acho que, eu não me lembro qual era a editora, e eu já estava acostumado com esse, que está tão bonito e bem escrito, que eu não consigo mais pegar o outro. Ele mudou tudo. E tem algumas... logo no início, na primeira página,
o Zaratustra vai sair da montanha e ele pede para que o sol abençoe ele. Então você pensa, nossa, o que esse cara está falando? E é o momento de você parar de pensar. Ah, eu vou ler isso daqui. E ele fala uma coisa, é muito lindo isso daqui. Toda vez que são 3 linhas, ele diz aqui, ó, ele vai sair e diz: tu, grande astro, que seria da tua sorte se te faltasse aqueles a quem iluminas. Há 10 anos continuas subindo até minha caverna. Se eu, minha águia e minha serpente não estivéssemos aqui, tu haverias te cansado dessa luz e este trajeto. Nós, porém, te esperávamos todas a manhã para recebermos seu supérfluo. Pois bem, já ando farto de minha sabedoria, como uma abelha acumulasse demasiado mel. Quem dera eu pudesse prodigalizar e repartir até o dia que os sábios entre os homens. Aí ele pede a bênção, vem aqui. Abençoa-me, pois, olho afável, que pode ver sem inveja até mesmo o excesso de felicidade. E isso é uma oração que ele faz ao sol antes de descer a montanha. Aí eu penso, o que é que isso quer dizer? Não sei. Só sei que eu achei bonito, entendeu? Que ele pede, ele faz essa oração ao sol para descer, e é como se fosse uma oração pagã. Então, às vezes o texto filosófico não é tão assim, como é que se diz? Eu vou tentar pegar a ideia do cara. Às vezes você não pega, mas o fato de você ler, você ganha muito. Você ganha muito. Lendo de qualquer maneira. Alguém quer falar, Lucas? Uai, era isso então. Vamos continuar a discussão no grupo, né, por causa do horário. Tá bom. E, beleza? Eu também tenho muita coisa para falar, mas eu vou falar lá no grupo, por causa justamente da questão do horário. Então era isso, gente. Eu pedi, né, para a gente falar um pouco sobre a interpretação. Acho que a conversa foi bem frutífera. A gente avançou um pouco também aqui no Fedro. Né, terminamos o primeiro discurso de Sócrates. E era isso. Então, vamos tirar uma foto antes de encerrar?